Fala comigo, galera! Sejam muito bem-vindos a 2025. Hoje, dia 1º de janeiro, tô gravando o primeiro vídeo do ano aqui no canal Sentimento Tricolor. Então, logo na abertura, nos primeiros segundos, eu queria desejar um 2025 maravilhoso pra você, em todas as áreas. Que você tenha muita saúde, muita paz, muita tranquilidade para tomar as decisões que você tiver que tomar nos próximos 365 dias. Que você seja muito feliz, tá? Nós viemos ao mundo para sermos felizes. Então, busque a felicidade o tempo inteiro. Então, que você tenha um ano 2025 repleto de saúde e prosperidade. Ao lado do Fluminense, nós queremos um 2025 também melhor do que foi 2024, né? A gente quer tentar repetir algo parecido com 2023, claro, sem a Libertadores, porque o Fluminense não vai disputar a Libertadores, mas vai disputar a Sul-Americana. 2024, apesar do segundo semestre, o segundo semestre foi até de recuperação, né? Eu diria um primeiro semestre muito ruim, mas mesmo com tudo de ruim do primeiro semestre, nós conquistamos um título, que foi a Recopa. Então o Fluminense ele conquistou título nos últimos 3 anos. 2022, 23 e 24. Apesar de ter sido um ano muito ruim pro Fluminense, nós conquistamos o título da Recopa. Então que o Fluminense em 2025 ele possa continuar nessa sequência de conquistar pelo menos um título por ano. E a pergunta que você viu aqui no título desse vídeo é: o que esperar do Fluminense para 2025? Eu vou trazer aqui para você agora, até hoje, dia 1º de janeiro, com os reforços que foram anunciados e com as saídas que já foram anunciadas, o elenco do Fluminense para a próxima temporada. E aí, eu quero a tua opinião. Teremos um Fluminense mais forte ou mais fraco que em 2024 em relação a jogadores, em relação a elenco? Já saíram entre 7 e 8 jogadores, pessoal. Chegaram 4. Tem mais gente para chegar ainda. Essa é uma avaliação provisória, digamos assim. Essa é uma avaliação que nós fazemos hoje. Projeção para o ano. O que esperar do Fluminense do ano? Bom, eu vou dar minha opinião, tá? Campeonato Carioca. Eu espero que o Fluminense chegue no mínimo na final do campeonato. Talvez seja o campeonato carioca mais difícil dos últimos tempos. Flamengo muito forte, Botafogo muito forte, apesar das saídas, né? Já perderam o Luiz Henrique, perderam o Almada, perderam o treinador. Até agora nenhuma reposição no Botafogo ainda, mas com certeza será um time forte. O Vasco tá passando por dificuldades, mas é sempre o Vasco, é time grande, então clássico as coisas acabam se igualando muito. E tem a gente, Fluminense, que vai vir, na minha opinião, para brigar pelo título carioca. Então o Campeonato Carioca do Fluminense eu espero pelo menos a final, ok? Copa do Brasil. Cara, Copa do Brasil é a competição que o Fluminense tá há mais tempo sem ganhar, né? Juntando Carioca, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Copa do Brasil, o Fluminense ganhou a sua única Copa do Brasil em 2007. Então, cara, assim, pra falar que não foi vergonha, o Fluminense tem caído nas últimas edições, nas oitavas de final, né? Eu espero que o Fluminense esse ano, ele chegue no mínimo, às quartas de final da competição. Isso depende de muita coisa, isso depende de sorteio, depende de chaveamento, quem vai pegar, quem não vai. Lembrando que o Fluminense na Copa do Brasil 2025, ele vai começar da fase 1. A gente estava acostumado, nos últimos anos, de começar na fase 3. A gente vai começar agora na fase 1. Então, fase 1, fase 2, você pega normalmente times pequenos, né, de menor expressão, lá do interior, desse Brasilzão gigantesco. Então, eu acredito que o Fluminense ele vai ter 2 etapas a mais do que ele vem tendo nos últimos anos. Tem que ficar muito atento, tá? A Copa do Brasil é uma competição muito traiçoeira. A gente já viu times grandes tropeçando na fase 1, 2. Quando passa com dificuldade. Então, eu espero um Fluminense chegando, no mínimo, até as quartas de final da Copa. No mínimo. Tô falando que vai morrer nas quartas de final. No mínimo, tá? Mas se puder brigar pelo título, seria muito legal, porque tem muito tempo já que a gente não ganha a Copa do Brasil. Copa Sul-Americana. Essa aí eu acho que devia ser a prioridade do ano. É uma competição internacional, é uma competição que nós não temos. Então, a minha projeção para a Copa Sul-Americana é de brigar pelo título. Brigar pelo título.
Eu queria muito que o Fluminense ganhasse a Copa Sul-Americana. E os nossos maiores adversários serão os próprios clubes brasileiros. Tem alguns times fortes aí, como o Cruzeiro, por exemplo, que anunciou na virada do ano o Gabriel Barbosa, famoso bunda de silicone, mais conhecido pela torcida rubro-negra como Gabigol, foi anunciado pelo Cruzeiro na virada. Então o Cruzeiro vai vir com um time forte, apesar do Fernando Diniz no banco de reservas. Então do Cruzeiro você pode esperar tudo na temporada. O ápice ou o fracasso total. Então, Copa Sul-Americana, na minha opinião, prioridade do Fluminense na temporada. Copa do Mundo de Clubes. Copa do Mundo de Clubes é aquilo, né? Eu não prevejo nenhum briga por título, nada parecido por parte do Fluminense e, sendo muito sincero, por parte de nenhum clube do Brasil, tá? Nenhum clube das Américas, na verdade. Acho que o título provavelmente vai ficar com uma equipe europeia. Por parte do Fluminense, eu espero que a gente chegue pelo menos nas oitavas final, né? Tem o time coreano, tem o Mamelodi, tem o Borussia, que o Fluminense consiga pelo menos se classificar para as oitavas final. E aí provavelmente deve pegar a Inter de Milão, aí ver o que vai acontecer. Mas é obrigação chegar pelo menos nas oitavas. E no Campeonato Brasileiro, a gente tem que fazer muito diferente do que fizemos esse ano, né? Apesar de eu falar que a Sul-Americana, na minha opinião, deveria ser a prioridade, isso não significa que você tem que abandonar o Campeonato Brasileiro. Significa que você tem que levar o brasileiro muito a sério, até para poder conquistar uma vaga na Libertadores do ano que vem, caso não vença Sul-Americana e nem Copa do Brasil. Ou seja, o Brasileirão, eu espero o Fluminense brigando na primeira folha da tabela. Acredito que entre os 8 primeiros, com o elenco que tá montando, vai ser reforçado, vai chegar mais gente ainda. Provável que na janela do meio do ano mais gente chegue. Então eu acho que dá pro Fluminense ter pelo menos o 8º melhor elenco, digamos assim, do Brasil na teoria. Então dá sim pra brigar entre os 8 primeiros colocados. Essa é a minha projeção do Fluminense pra temporada, tá? Qual é a sua? Quero saber muito a tua opinião. Deixa nos comentários. André, mas eu tô de ressaca, mano. Já tô bebendo aqui, já tô no churrasco assistindo teu vídeo. Eu não consigo lembrar do elenco do Fluminense. Fala aí, mostra pra mim aí. Quem chegou? Quem tá no gol? Quem tá... Vamos lá, mano. É agora. Tá aqui na tela o elenco do Fluminense pra vocês. Essa aqui é uma arte feita pela página Tudo de Futebol. Nós fizemos uma collab junto no Instagram alguns dias atrás. E eles só confundiram aqui algumas posições e eu vou corrigir aqui, passar setor por setor com vocês, tá? Vou aumentar aqui para poder dar uma visibilidade maior. Ninguém quer me ver, né? Vou me tampar aqui, ó. O importante é ver os jogadores. Bem, no gol, o Fluminense desistiu da contratação do Lucas Arcanjo, né? Então serão os mesmos 2 goleiros da temporada passada, Fábio e Vitor Eudes. Eu considero um erro. Acho que o Fluminense deveria contratar um goleiro bom, um goleiro que pudesse, ao substituir o Fábio quando necessário, não sentisse a pressão de jogar um Campeonato Brasileiro, uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil. O Fluminense também acho que pensava isso, portanto que foi atrás do Lucas Arcanjo, mas como a negociação não deu certo, o Fluminense acabou desistindo. E a princípio vai ficar com esses 2 goleiros. Vamos torcer para não precisar. Vamos torcer pro Fábio fazer uma excelente temporada. Mas, caso precise, eu não sei se o Vitor Eudes daria conta do recado, não, tá? Tomara que dê. Tomara que eu esteja errado, ok? Lateral direita. A princípio, também serão os 2 mesmos nomes das últimas temporadas. Guga e Samuel Xavier, tá? Um ou outro nome ventilado, especulado, mas, na prática, nós não tivemos nenhuma grande fumaça de chegada de lateral direito. Então, a princípio, será o Guga e o Samuel Xavier. Samuel Xavier, inclusive, que teve seu contrato estendido. Na zaga, pessoal, nós temos 5 zagueiros à disposição. Temos o Thiago Silva, temos o Thiago Santos, que teve seu vínculo estendido. Temos o Ignacio, que chegou no meio do ano passado e não conseguiu render, né? Teve uma lesão no joelho, operou o menisco. Tá se recuperando, deve começar jogando o Campeonato Carioca. Temos o Manuel, que infelizmente teve o seu contrato renovado, na minha opinião, um erro. Não deveria ter o contrato renovado, mas o Mano gosta muito dele, confia nele, então o Manuel continua no Fluminense. E temos o primeiro reforço aí entre as posições que a gente está passando, que é o Juan Freitas, né? Jogador argentino, contratado
junto ao time peruano. Juan Freitas vai brigar ali por posição com o Ignacio, Thiago Santos, para ser o parceiro do Thiago Silva. Além desses 5 zagueiros, temos um menino das categorias de base chamado Caio, que vai compor ali também, caso precise, tá? Na lateral esquerda, com a saída do Diogo Barbosa para o Fortaleza, nós temos o Gabriel Fuentes, que deverá ser o titular na temporada, e o menino Esquerdinha, tá? Então, Gabriel Fuentes e Esquerdinha são os 2 laterais esquerdos. O Fluminense está buscando lateral esquerdo. Está buscando lateral esquerdo para contratar. Não vai ser só esses 2. Vai chegar um lateral esquerdo e a gente não sabe se vai chegar para ser titular, para brigar com Gabriel Fuentes, ou para ser reserva. Mas vai chegar lateral esquerdo, ok? Aqui no meio-campo, pessoal, foi aonde o pessoal aqui do Tudo Pelo Futebol acabou fazendo uma confusãozinha aqui nas posições, mas tudo bem, tá? É tudo meio-campista e vocês vão entender. O Fluminense tem, de volante, ele tem o Hércules, que acabou de ser contratado agora. Eu tô falando volante, tá? E aí você bota tudo no mesmo bolo. Primeiro, segundo volante. Você tem o Hércules, você tem o Facundo Bernal, você tem o Felipe Andrade, você tem o Vitor Hugo, você tem o Nonato, você tem o Martinelli e você tem o Lima, que pode jogar tanto de segundo volante como de meia armador, camisa 10, né? Vamos setorizar agora. Primeiro volante, nós temos o Facundo Bernal, nós temos o Felipe Andrade e nós temos o Vitor Hugo. Eu sei que você deve estar se balançando todo agora aí. Vitor Hugo não, pelo amor de Deus! Então eu te trago uma informação. O Vitor Hugo vai ficar no Fluminense apenas até o Campeonato Carioca. Eu tive essa informação nos últimos dias, pude confirmar hoje, e o Vitor Hugo ele vai ficar no Fluminense apenas até o final do Campeonato Carioca. Por quê? Eu também não sei. Mas vai ficar até o final do Campeonato Carioca e depois vai deixar o clube, ok? Então o Fluminense vai ter para a posição de primeiro volante o Facundo Bernal, ele vai ter o Felipe Andrade e vai ter o Hércules, que pode fazer tanto a primeira quanto a segunda volância. Mas ele deve jogar no Fluminense de segundo volante. Para a posição de segundo volante, a gente vai ter o Hércules, que pode fazer as 2 funções. A gente vai ter o Martinelli, o Nonato e o Lima. Ok? Então, assim, eu sinto uma certa carência do Fluminense ainda na posição de volante. Apesar de a gente ter gastado uma grana pesada aí com o Facundo Bernal e o Hércules, eu acho que a função de primeiro volante, caso o Hércules jogue de segundo, ainda é uma posição carente. Camisa 10, outra posição carente no Fluminense. A gente tem o Paulo Henrique Ganso e a gente tem o Renato Augusto. Sim, Renato Augusto, infelizmente, não recebeu nenhuma proposta por enquanto e deve continuar no Fluminense para a temporada 2025. Eu tô com a mesma opinião que você aí do outro lado. Também acho um absurdo, também acho impossível disso acontecer, achava impossível disso acontecer, mas a princípio acontecerá. Então, é uma posição carente. A gente não sabe como o Ganso vai performar. Ele tá 1 ano mais velho. O Fluminense ofereceu uma renovação de contrato pro Ganso. Me preocupa essa posição, tá? Ganso, Renato Augusto e Lima. Porque o Lima já fez essa função algumas vezes. Me preocupa. Acho que o Fluminense tinha que ir em busca de um camisa 10 para poder reforçar o seu elenco e brigar por posição com o Ganso. Brigar mesmo. Se fosse o caso, o Fluminense tinha que trazer um jogador para colocar o Ganso no banco. Vamos ver. Como o Fluminense está fazendo as suas contratações em silêncio, vamos ver o que vai acontecer, tá? Pela ponta direita, vamos falar agora dos atacantes, tá? Pela ponta direita a gente tem aí o John Arias e temos o Lavega, né? O Joaquim Lavega, apesar de no mapa de calor do Lavega ele cair bastante pelo lado esquerdo. Eu diria que o Fluminense hoje ele tem 4 jogadores que caem mais pela esquerda do que pela direita e apenas o Arias pela direita. Isso é preocupante, porque o Arias, como todo mundo já sabe, deve deixar o Fluminense. O Kevin Serna, ele tem rendido muito melhor pela direita do que pela esquerda. Então pode ser que o Serna faça o homem ali, o ponta direita, digamos assim, o jogador pela direita, com a provável saída do Arias. Tomara que ele fique, tomara que ele renove, tomara que ele fique pelo menos até o Mundial. Mas ele saindo,
O Serna deve fazer ali a função de ponta direita. E aí, do lado esquerdo, você vai ter 3 jogadores brigando. O Joaquim Lavega, reforço, acabou de chegar agora, vai brigar por posição. O Paulo Baia também vai brigar ali pela posição, assim como o Keno. Então, jogadores de lado, fora os meninos, tá? Fora o Isaac. Ali no meio-campo eu não coloquei o Riquelme também. O Isaac e o Riquelme, que são do Sub-17 e tudo mais. Os meninos vão compor elenco, tá, pessoal? Tem as opções também dos garotos da base. Mas jogadores de lado, jogadores mais experientes, prontos para serem titulares, digamos assim, brigar pela titularidade. Nós temos o Arias, temos o Lavega, temos o Paulo Baia, temos o Keno e temos o Kevin Serna, ok? Na centroavância é a posição que mais me preocupa. O Fluminense, na minha opinião, ele tá mais fraco do que em 2024. Porque, apesar de não ter ajudado em nada, nós tínhamos o John Kennedy ali. E no lugar do John Kennedy hoje nós temos o Lelê, ok? Então, na centroavância, o Fluminense até agora não se mexeu. Até agora o Fluminense não contratou um centroavante. E serão os mesmos nomes da temporada passada. Germancano, Cauã Elias e aonde tinha ali o John Kennedy, hoje você tem o Lelê. Então eu acho que a gente teve uma perda. Apesar, repito, do John Kennedy não ter entregado praticamente nada na temporada 2024. É um elenco ainda de muitas carências. Todos esses jogadores que chegaram no Fluminense agora para a temporada 2025 e diante, eles são apostas. Com exceção... Eu incluo o Hércules nessas apostas porque, com todo o respeito e carinho que eu tenho pelo Fortaleza, eu diria que o Fortaleza, nos últimos anos, ele se tornou um grande clube do futebol brasileiro. Um clube grande mesmo do futebol brasileiro. Mas uma coisa é você jogar em clubes grandes. Outra coisa é você jogar em um dos gigantes do futebol brasileiro. O famoso G12. Esquadra do Rio, Esquadra de São Paulo, os 2 de Minas e os 2 do Sul. Tem um peso diferente. Então, eu tô curioso pra ver como o Hércules vai performar vestindo a camisa do Fluminense no Maracanã lotado. Tá? Mas de todos os reforços, é o que eu considero mais pronto, digamos assim. Os outros são apostas totais. O que eu mais gosto dessas contratações é que o Fluminense mudou o perfil das contratações. São jogadores jovens, jogadores, a maioria deles aí com uma estatura maior do que a média de estatura do nosso time e jogadores muito fortes fisicamente. Tá? Com exceção do Paulo Lavega, que é bem magrinho, bem shape de grilo, ainda tem muito que evoluir, menino de 19 anos, todos os outros já têm uma carcaça mais forte. O Fluminense está buscando isso. Um time mais forte fisicamente. Então, eu tô gostando do perfil. Teremos um time mais jovem e com mais posição. O Fluminense vai correr mais, o Fluminense vai combater mais. Esperamos um Fluminense mais intenso na temporada 2025. Mas esse vídeo já tá ficando grande demais. Eu queria saber a tua opinião. Coloquei aí o que nós temos de opção pro elenco do Fluminense até agora, dia 1º de janeiro de 2025, pra temporada. Você acha que a gente tá mais forte? Você acha que a gente tá mais fraco? Qual é a tua opinião? Aonde a gente chega nas 5 competições que o Fluminense vai disputar no ano? Deixa aí nos comentários pra mim, tá bom? Deixa eu lá que eu tenho um churrasco pra fazer agora. Tenho que curtir aqui esse feriadão dia 1º de janeiro com a família. E eu tô muito feliz de poder ter esse primeiro encontro aqui com vocês, tá bom? Um beijo grande, galera. Fiquem com Deus. Feliz ano novo. Espero encontrar com vocês muitas vezes aí na temporada 2025, tá bom? Forte abraço, saudações tricolores. Vence Fluminense hoje, amanhã e sempre. Tamo junto.